Então, o que nós vamos observar no exame clínico do bebê? Primeiramente, os bebês edêntulos, em que não houve ainda a erupção do primeiro dente descido, o sucking pad, ou apoio para sucção ou calo de amamentação. Aquela criança que é amamentada no peito, ela pode ter no lábio superior uma elevação central, que é um apoio na hora da amamentação. Chega a formar um calinho, até uma superfície mais esbranquiçada, certo? Os bebês edêntulos também têm um certo retrognatismo mandibular, importante, porque à medida que ele é amamentado, ele exercita, faz o exercício dos músculos faciais, haverá um crescimento dessa mandíbula e um posicionamento mais anterior com o passar do tempo. Eu queria abrir um parênteses para falar uma coisa muito importante com relação ao exercício muscular da amamentação e as suas consequências futuras. Além de o bebê durante a amamentação estar executando os músculos ideais para o seu crescimento e desenvolvimento ideal de crânio e face, para o seu desenvolvimento de posicionamento de língua na deglutição e para o posicionamento dos rodetes gengivais depois para acomodar os dentes, é importante também que essa amamentação ela vai facilitar futuramente a introdução alimentar do bebê. Durante a mastigação também são os mesmos músculos que são estimulados para o crescimento e desenvolvimento. Então, eu tenho aqui, por exemplo, durante a amamentação, o estímulo do músculo temporal, do masseter pterygoideu lateral, que são músculos importantes durante a mastigação. Se eu não tenho uma amamentação natural, eu tenho uma amamentação por mamadeira, eu tenho o estímulo de outros músculos que não são ideais, por exemplo, o músculo bucinador ou orbicular dos lábios. Então, eu vou estar estimulando incorretamente esses músculos, que durante a introdução alimentar, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade com aqueles alimentos fibrosos, a criança não vai saber mastigar. Olhem a questão dessa importância e por isso que vocês devem sempre estimular a alimentação natural e depois na introdução alimentar os alimentos fibrosos, mas para estímulo dos músculos ideais da mastigação. Tá? Bebês edêntulos tem uma sequência aqui que a gente vai falar cada item desses, não vou repetir agora, mas do que a gente observa na cavidade bucal de bebês. O freio labial superior ou freio teto-labial persistente, vocês já tiveram isso lá na semiologia da sexta fase. É um cordão fibroso que se insere na região palatina. Com o crescimento do rebordo alveolar e erupção dos dentes, esse freio labial superior ele vai se tornando, vai sendo trazido para a região anterior e do rebordo alveolar vestibular. O palato rugoso em todos os bebês, quase que todo o palato, não só nessa região da pré-maxila anterior, mas todo o palato tem rugosidades. A gente pode observar o cordão fibroso de Robin magitote, que é essa linha fibrosa que a gente vê antes da erupção de todos os elementos descidos. A partir do momento que a gente tem a movimentação dos dentes descidos, começa a desaparecer esse cordão fibroso para erupção desses elementos dentais. Tá? Aqui os rodetes lobulados com segmentações transversais, já demonstrando a posição dos elementos dentais, o aparecimento deles ele vai acontecer depois, ali na incisal, mas já o posicionamento dos elementos dentais para a erupção. Rodete superior normalmente protruído e inferior retruído, em função do retrognatismo mandibular. A questão do freio lingual, posicionamento do freio lingual, aquela anquiloglossia que pode provocar a dificuldade na amamentação, normalmente o freio lingual está posicionado numa região mais anterior, mais na ponta da língua, e é difícil a elevação da língua pelo bebê, por causa disso que se torna difícil a amamentação também. Então, nestes casos, existe o teste da linguinha, que é realizado, e se verifica a necessidade ou não da frenectomia. Está aqui o teste da linguinha para vocês, na íntegra, com todos os seus itens. É importante a gente avaliar, antes até da questão anatômica, a questão funcional. Mesmo que haja um cordão fibroso, um freio lingual fibroso, se a criança está sendo amamentada suficientemente bem, se ela está conseguindo ser amamentada no peito, não existe necessidade da frenectomia.
Nós podemos ter num bebê recém-nascido já os dentes natais ou neonatais, natais que aparecem quando a criança, na verdade, o dente já está em boca quando a criança nasce, e neonatais podem erupcionar em até 40 dias, né? Os 40 dias do bebê. Esses elementos dentais podem provocar a úlcera de Higa-Fed ou doença de Higa-Fed, que é aquela úlcera ou lesão ulcerativa traumática no ventre da língua, em função de que a língua fica sobre o elemento dental durante a amamentação e esse elemento dental incisivo pode provocar essa úlcera. Em alguns casos, a gente deve fazer a regularização dos bordos do incisivo com disquinho de Soflex para diminuir essa rugosidade e aí facilitar e cicatrizar essa úlcera. Ou em alguns casos, quando esse dente natal ou neonatal tem uma grande mobilidade, existe um risco de aspiração pelo bebê, nós devemos fazer a exodontia desse elemento dental. Muitas vezes, mesmo ele não sendo supranumerário, muitas vezes sendo da série normal. Isso, uma avaliação clínica vai determinar a nossa conduta. O cisto ou hematoma de erupção, ele se chama cisto quando ele está com a cavidade cheia de líquido mais amarelado e hematoma quando é arroxeado. Via de regra, né, ele é a separação do folículo dentário, né, aquela capa ao redor do elemento dental, que ela existe antes da erupção desse elemento na cavidade bucal. Ele se enche de sangue ou de um líquido amarelo citrino. E normalmente ele regride espontaneamente. Se estiver ocasionando desconforto muito grande no bebê e já há muitos dias, pode ser feita a olectomia, mas na maioria dos casos ele regride ou quando há erupção do elemento dental, ele já não está mais ali. Os cistos de inclusão, tá? São remanescentes das estruturas embrionárias epiteliais. Nós temos 3 tipos de cistos de inclusão no recém-nascido, que são as pérolas de Epstein e resíduos da lâmina dental. Tá? Normalmente, o que difere esses cistos é a sua localização, então a pérola de Epstein na ráfia palatina mediana, os cistos da lâmina dentária bem em cima do rebordo, parecem até um elemento dental erupcionando, e os nódulos de Baum na região vestibular do rebordo. Todos eles têm a mesma origem, todos eles regridem espontaneamente. É importante a gente passar essa informação para os pais. Muitos se assustam com a presença do cisto, mas eles serão reabsorvidos. Aqui só com relação à localização. Tá? Na região do rebordo são os nódulos de Baum, número 1, número 2, pérolas de Epstein na ráfia palatina mediana, e número 3, bem na incisal ali do rebordo, daí são cistos da lâmina dentária. Além disso, o que a gente observa em bebês? As fissuras lábios palatais, muitas vezes a candidíase, também mucocele e rânula, gengivoestomatite herpética primária, tá? Que é a primeira infecção do vírus do herpes, epúlide de recém-nascido, que vocês estão vendo na fotografia inferior, fusão ou geminação de dentes na fotografia superior e defeitos estruturais de esmalte, todos aqueles defeitos estruturais relacionados à questão da formação, gestação, primeiro ano de vida, que a gente conversou já no iniciozinho da aula. Lembrando a sequência ideal de erupção dos dentes descidos, nessa fotografia, bem importante, para que vocês observem entre 6 e 12 meses os incisivos, de 8 a 12 meses, de 6 a 12 meses os incisivos inferiores, de 8 a 12 meses os outros incisivos, os primeiros molares entre 1 ano e 1 ano e meio, antes dos primeiros molares e depois os caninos, certo? Caninos de 18 a 20 meses, e entre os 2 anos e 2 anos e meio, o segundo molar descido. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão dessa erupção dental, os principais sinais e sintomas de erupção dental e o que a gente pode fazer para orientar essa família. Existe medicação? Quais são realmente os sinais e sintomas de erupção que estão associados à erupção dental? O que realmente incomoda, o que realmente está relacionado a outros tipos de situação, principalmente infecções virais, né? Normalmente, quando a gente recebe um bebê, ele está nessa fase de erupção ou irrupção, quando o dente aparece na cavidade bucal, dessa forma, com um avental, como está a minha sobrinha aqui, com babeiro,
todo molhado, todo cheio de saliva, o nariz um pouquinho ranhento. Normalmente é essa cena que a gente vê no consultório. Então, esse artigo mostra os principais sinais e sintomas que realmente têm relação com a erupção dental e os tipos de terapias que a gente pode fazer ou pode instituir ou conselhos para minimizar esses sinais e sintomas. Então, os principais sinais e sintomas de erupção dental são irritabilidade, isso é realmente fato, a criança fica incomodada, a erupção pode ocasionar um certo desconforto. Diarreia, mas a diarreia está relacionada mais à questão de a criança colocar a mão na boca e ter uma contaminação por outros objetos do que propriamente o movimento de erupção dental, do elemento dental, mas é uma diarreia leve. Aumento do fluxo de saliva, ele acontece não é porque o dente está erupcionando, mas porque no mesmo período em que ocorre a erupção do primeiro dente descido, ocorre uma maturação das glândulas salivares. Essa maturação, a gente tem uma produção maior de saliva. A criança não está acostumada a deglutir toda aquela quantidade de saliva. Ela acaba o quê? Babando. Ela não... Isso é um aprendizado. Com o passar do tempo, depois nas vezes seguintes, ela consegue deglutir e fica uma questão de saliva excessiva menos visível. A criança coloca a mão e objetos na boca o tempo todo. E a questão da febre baixa, na verdade, até 37,7 linhas, 37,8 linhas, pode acontecer em 1 ou 2 dias pela liberação dos lipopolissacarídeos quando o tecido gengival ele é destruído, ele é rompido. Então, antes daquela abertura do tecido gengival, lipopolissacarídeos são mediadores também do processo inflamatório, pode ocorrer um leve aumento da temperatura corporal. E isso acontece não só na erupção de dentes descidos, mas na erupção também de dentes permanentes. Só que o paciente acaba não percebendo. Quando é bebê, quando é um primeiro momento, os pais observam isso. Por isso que se relaciona muito a questão da febre com a erupção do dente descido. Mas na verdade não chega a ser uma febre alta, não é febre de 38, 38,5, 39 e não passa mais do que 2 dias esse leve aumento da temperatura corporal. E o que a gente deve fazer? Normalmente, a dedeira que está ilustrada ali, ela foi feita inicialmente para a higiene dos dentes, mas eu vou colocar para vocês que ela é muito boa como massageador, como mordedor, certo? Estimular o uso de mordedores gelados, porque o gelado ele provoca uma vasoconstrição local, naquela região onde está havendo o rompimento do tecido gengival, onde tem aqueles vasos sanguíneos, isso alivia muito. Tirinhas de cenoura, batata geladinhas. O estímulo à mastigação é muito importante nesta fase também. Nesse momento, nós estimulamos a mastigação. Um tempo atrás, os pediatras indicavam para a introdução alimentar do bebê os sucos de frutas. Hoje em dia, nós sabemos que os sucos são ricos em açúcar, não estimulam a mastigação e pobres em nutrientes, porque não tem as fibras. Então, na introdução alimentar do bebê, isso é importante vocês saberem também e passar para os pais, todo e qualquer tipo de alimento fibroso, natural, in natura, saudável, que a criança possa estimular os exercícios, como eu já falei, da mastigação e já auxiliar também nessa questão do sintoma de erupção. Quanto mais ela movimentar, ela mastigar, mais alívio ela vai sentir. Então, as tirinhas de cenoura, pepino e batatinha podem ser geladinhas, crus, e aí a criança vai sendo estimulada nesse sentido. Analgésicos via oral, só em último caso, quando a criança realmente está muito incomodada e não consegue dormir, muitas vezes à noite, passa em claro, os pais podem dar o analgésico via oral de uso comum, aquele que a criança já está acostumada. E surgiu no mercado agora a Camilia, que é um medicamento que tem promovido, ou tem pelo menos demonstrado um efeito muito bom durante o seu uso. Ele é na forma de blisters, assim, ele é líquido, tá? Os pais abrem e colocam, despejam na boca da criança da forma líquida e provoca um alívio daqueles sintomas. Anestésico de uso local nós não indicamos, porque podem provocar depressão cardiorrespiratória, a gente tem um anestésico, dependendo da quantidade, existe esse risco.
é muito difícil, mas pode acontecer. E eu vou fazer um relato meu aqui com o uso da camomilina C. De uma maneira geral, até os pais gostam de usar, mas eu tive um caso em que o bebê teve uma reação alérgica, provável a esse tipo de medicamento. Então, eu acabei não prescrevendo mais, certo? A Camilia, ela pode ser uma opção, tá? É um medicamento que está aí no mercado, surgiu há pouco tempo, mas é claro, sempre utilizar o bom senso, não vamos usar o medicamento sempre. É importante o estímulo à mastigação, é importante a massagem, pode ser feita com a dedeira, é importante o uso dos mordedores gelados. Olha lá, aqui a Lívia e a Sofia, quando bebês, utilizando os mordedores gelados, confesso para vocês que funcionou muito bem no caso delas. Não é todos os pais que relatam isso. Não tem paciência para ficar segurando, às vezes, para o bebê um mordedor, enfim. Mas eu colocava, tirava um mordedor, colocava outro na geladeira e outros de outros tipos, e ia alternando, elas conseguiam segurar, alguns deles, esse foi no início da erupção dental, funcionou muito bem. E aqui a minha sobrinha Isabela com uma tirinha de cenoura, tá? Ela não tinha, ela tava para fazer 6 meses, na verdade ela tinha 6 meses, ela nasceu em junho, era Natal ali, dezembro, já segurando e fazendo o exercício da mastigação, fazendo a massagem com a tirinha de cenoura. Com relação à questão da amamentação, novamente, que sempre existia dúvida, será que o aleitamento materno provoca cárie? E agora a gente vai entrar na questão das lesões de cárie em bebês. Tá? A Organização Mundial da Saúde publicou, nesse início de ano, evidências científicas que sugerem que amamentar até os 12 meses diminui o risco de cárie na primeira infância. Então, aquela nossa preocupação de que o bebê amamentado no peito, principalmente até depois de um ano, né, que já tinham muitos elementos dentais, aquela amamentação noturna da madrugada, poder estar provocando a cárie, provavelmente não. Provavelmente, o que acontece? Enquanto a criança está sendo amamentada e ela tem elementos dentais, muitas vezes a introdução de alimentos ricos em glicose, ricos em sacaroses e alimentos muito cariogênicos, ricos em açúcares de adição. Então, a gente precisa no exame clínico observar qualquer mancha branca e na anamnese com os pais descobrir a causa dessa mancha branca, dessa situação. Às vezes o próprio leite artificial também, aí sim o leite artificial pode provocar lesões de cárie com a introdução dos alimentos cariogênicos. Mas o leite materno definitivamente não causa cárie. É importante que vocês tenham essa informação. Olha a cárie na primeira infância, o que ela pode provocar. Tá? O exame clínico. Observar se tem alguma dificuldade de higienização, se está com a mamadeira, tá? Não a amamentação, mas a mamadeira noturna, se a introdução alimentar está sendo adequada ou inadequada, o que essa criança está comendo durante o dia e se ela está usando ou não o creme dental fluoretado na sua higiene. Esses são os 4 pontos principais que a gente deve abordar com os pais para descobrir a causa dessa cárie da primeira infância. Por que está acontecendo isso? Tá? Cárie da primeira infância, aqui algumas outras fotografias. Lembrando que não existe mais os termos cárie severa da infância, cárie precoce da infância, eles todos foram substituídos por cárie da primeira infância, certo? Uma questão de nomenclatura para facilitar e engloba não só os bebês, mas as crianças até os 6 anos, por isso que eu coloquei na aula de vocês, a nossa aula até na primeira infância de 0 a 6 anos. O nosso objetivo aqui é evitar a cárie da primeira infância, que a criança até os seus 6 anos ela não tenha nenhuma lesão de cárie. E obviamente que depois disso também. Mas esses são os anos primordiais para a introdução dos hábitos saudáveis para os cuidados de higiene, para os cuidados de alimentação, para os cuidados de sono, de rotina, que a gente pode passar para essa família, para essa criança, para que a gente não tenha as lesões de cárie. Falando agora com relação à higiene oral, é importante ressaltar, essa informação vocês já têm também, não há necessidade de higienizar a cavidade bucal de bebês antes da erupção dental, principalmente se a gente estiver pensando em prevenção da cárie da primeira infância. Obviamente não tem elemento dental, não vai ter cárie. Com relação às crianças que são amamentadas no peito, menos ainda, não há necessidade de higiene.
Uma higiene antes desse período não vai fazer com que o bebê se acostume à higiene. Tá? Não existem estudos que relatam isso. Às vezes as mães dizem, eu vou começar a fazer a higiene com uma gaze, uma fralda umedecida ali na gengiva do bebê e na língua para ele se acostumando. Isso não existe. O início da higiene pode ser após a erupção do primeiro elemento dental. Alguns casos de criança que estão sendo utilizando o aleitamento artificial, o uso de mamadeiras e leites artificiais, às vezes fica um pouquinho na língua, uma língua mais saborosa, uma língua que pode fermentar alguns outros micro-organismos da boca e a gente pode fazer higiene, mas ela não se faz necessária. Tá? A partir da erupção do primeiro dente descido, higienizar. De uma maneira geral, nesse primeiro momento, eu coloquei aqui, higienizar após as refeições. Obviamente que vai ser difícil o bebê estar toda hora escovando. Mas a gente tem que explicar a importância da higienização, orientar como higienizar e com o que higienizar. Apareceu o primeiro dente, olha lá a fotografia, escova de dente. Escova de dente, não dedeira, ou paninho, ou fraldinha de boca, ou gaze. Vamos usar a escova. E sim, com o uso do creme dental fluoretado. Pasta com 1.100 ppm de flúor. Pode ser nesse primeiro momento, uma vez por dia, pessoal. Não precisa ser as 3 vezes por dia, uma vez por dia, com creme dental fluoretado, numa quantidade bem pequena, tá? Aquele grão de alpiste, aquela lambuzadela, uma vez ao dia. Por quê? Porque existe o risco de deglutição desse creme dental e um risco de fluorose se houver uma quantidade, uma dose, ou seja, uma quantidade de creme dental muito grande na escova. Por isso que a gente cuida da dose, sempre pouco, só aquela lambuzadela. Cremes dentais sem flúor ou com baixa concentração de flúor não são indicados. Porém, se a criança já frequenta a escola, é importante que na escola a gente indique um creme dental não fluoretado, porque a gente não sabe quem vai colocar na escova, se a criança tem acesso direto a esse creme dental, quantas vezes ela está fazendo a escovação, de que forma ela está fazendo. Então, creme dental fluoretado em casa, sob supervisão dos pais, num primeiro momento, uma vez ao dia. A partir da erupção do primeiro molar descido, pode ser feita 2 vezes por dia e na dentição descida completa as 3 vezes por dia. Tá? Os artigos científicos já mostram a importância, a eficácia e a segurança do uso do creme dental fluoretado, né, dos benefícios. Baixa concentração de flúor não tem efeito anticárie, não tem influência na prevenção da cárie, então não usamos. Deixar essas crianças escovar os dentes sozinhas, obviamente. Sempre com os pais, não é só supervisão dos pais, é higiene feita pelos pais. Certo? Aqui um detalhe mostrando a quantidade de creme dental. Essa primeira escova é nesse primeiro momento da erupção dos incisivos, certo? Aquela escovação uma vez por dia. Depois a segunda escova com mais elementos dentais. E aí mais adiante, quando a criança já consegue cuspir, a partir dos 3 anos de idade, que a criança consegue cuspir, a quantidade da terceira escova. Tá? A Organização Mundial da Saúde, o Guia de Saúde Materno e Infantil, a Sociedade Brasileira de Pediatria Médica indicam a quantidade de creme dental para criança. Aquelas que não conseguem cuspir, 1 grão de arroz cru, né, 1 grão de alpiste. As que conseguem cuspir, 1 grão de ervilha. E muitas vezes até esse grão de ervilha a gente está jogando o creme dental fora. Você pode observar, não há necessidade de encher a escova de creme dental. O fio dental ele entra quando existe ponto de contato entre os dentes, uma vez ao dia. É importante que os pais façam e vocês precisam ensinar os pais como fazer essa higiene com o fio dental. E se a criança chora, né? O que nós devemos fazer? O que os pais devem fazer? Nada, escovar, mesmo com a criança chorando, encontrando a melhor forma, segurando por trás, estimulando, mostrando, dando o exemplo. A técnica joelho a joelho é muito boa para os pais fazerem em casa com os bebês. Pode colocar o bebê deitado na cama, com a cabeça apoiada e conseguindo visualizar essa escovação e não fazendo assim só de levezinho como eles fazem. Vamos fazer firme essa escovação e a criança vai chorar. E o pai tem que continuar escovando. A criança não chora para trocar fralda, não chora às vezes para entrar no banho, para tomar banho,
Para escovar os dentes é a mesma coisa. Enquanto eles não têm entendimento até os 3 anos de idade, provavelmente eles vão chorar. O que a gente observa é que até 1 ano de idade eles são muito colaboradores, entre 1 e 3 anos há uma dificuldade maior e depois é mais tranquilo. Somente a partir de 8 anos a escovação da criança pode fazer sozinha uma escovação eficiente. Então, sempre com a supervisão dos pais, sempre chamando atenção, pedindo para a criança faça. A criança vai esquecer, ela não vai fazer. A responsabilidade, gente, é dos pais, não é das crianças. A culpa não é das crianças, a culpa é dos pais. E muitas vezes até de nós profissionais que não orientamos bem esses pais, não demonstramos. Então a tarefa de vocês é mostrar em que momento, como deve ser feito. Vocês sabem muito bem que a odontopediatria trabalha muito isso, prevenção. Se nós pudermos na nossa clínica diária fazer sempre só profilaxias, como vocês disseram, mas é só profilaxia, esse é o grande ganho, é aí que a gente vai estar executando a nossa especialidade ou a nossa profissão da maneira eficaz, da maneira eficiente, com efetividade. Não é tratando, não é fazendo um lindo tratamento de canal, não é fazendo uma linda restauração. Isso a gente sempre fala para vocês e o nosso objetivo é esse. Obviamente que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, a gente vai ter muita restauração ainda para fazer, muita endodontia, mas a prevenção é aquilo que eu iniciei a aula: educar, prevenindo, prevenir, educando. A educação e a prevenção são os mais importantes. Se eu tivesse que dar um presente para uma mãe, né, que está preparando o seu chá de bebê, o que eu daria? Então, depois dessa aula toda, o que nós faríamos? O uso de copinhos no lugar da mamadeira, de preferência para que não se use o bico da mamadeira, estimular a amamentação natural no que for possível, uso de mordedores bucais, a dedeira colocada ali é para massagear a gengiva na hora da erupção dental, os copos também para a introdução dos líquidos, sem o bico, certo? Sem o bico, aqueles copos com vedamento, em que a criança toma direto no copo. Esse copo é muito legal, não vira, e é importante. Tem aqui uns pratinhos também, umas ventosas, deixar a criança se alimentar sozinha, deixar a criança sentir a textura dos alimentos. Então, para não virar o prato no chão, tem umas ventosas ali também, certo? A escova, obviamente, escova de dente e creme dental fluoretado. Então, nada de bicos, de chupetas, de mamadeiras dos diversos tipos, também não. Copos de transição com formato de bico, também não. Vamos diretamente ao copo normal ou o copo com essas tampas que a gente veda o líquido e a criança pode ficar com ele na mão sem virar os líquidos. A bibliografia usada está aqui para essa aula. Eu queria agradecer a paciência de vocês em ouvir até o final. Tem muito mais coisa para a gente conversar sobre esse assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, qualquer sugestão, estamos abertos para isso. Espero brevemente encontrá-los pessoalmente. Se tudo der certo, ainda neste mês de abril, nós estaremos juntos e seguiremos na nossa tarefa de educadores da saúde. Espero que esse momento seja de aprendizado para todos nós, para toda a população, não só no Brasil, no mundo, para que repensemos algumas questões. Precisamos pensar no coletivo, precisamos pensar no próximo, e vocês, como profissionais que já estão se formando, profissionais da área da saúde, precisam ter isso em mente, e eu sei que vocês têm. É o coletivo, é o grupo, e a tarefa de vocês é informar. Informar e prevenir. Educar prevenindo e prevenir educando. Um grande beijo, fiquem bem e até breve.